acho que construir é tudo igual. O problema é aprovar o projeto, é estabelecer uma relação de qualidade do espaço e atender às normas vigentes. São Paulo é muito grande, então ele está dividido em subprefeituras que, dependendo da escala do projeto, se aprova nas subprefeituras. E a legislação é tão abrangente que permite várias interpretações. Então, quando você consegue aprovar na Lapa, o mesmo projeto você não consegue aprovar na Vila Mariana. E não vai conseguir aprovar na Freguesia do Ó, porque são outros cabeças olhando através da mesma documentação pertinente, né? Então, São Paulo fica mais difícil pelo tamanho, né? Fica mais difícil para se aprovar e mais difícil para criar, né, uma harmonia entre... Por isso essas diferenças dos bairros, das questões. Uma coisa que eu também não comentei, você tem mais um outro órgão, que hoje agora é a Secretaria Municipal de Transportes. Também é mais outro órgão que você é obrigado a aprovar e que te obriga a encher de automóveis dentro de vagas, ou não pode vagas. Então tem mais um problema que a gente tem que enfrentar, né, no âmbito das aprovações. A questão da justaposição de análise de projeto é um outro fator muito dificultoso. Por exemplo, no âmbito municipal nós temos a CETESB, que trata das questões de meio ambiente e das questões do solo, de contaminação. São Paulo, toda a área periférica que recebeu indústria está com o subsolo contaminado. Toda aquela parte lá de Santo Amaro, aquela região, é totalmente contaminada pelo uso indevido no começo do século passado das indústrias, e não existia nenhum órgão, a CETESB não existia, a CETESB acho que é de 1960 e pouco, que foi quando começou a se pensar na questão ambiental. Então nós temos a CETESB que trata desse assunto. Agora nós temos do mesmo plano da cidade de São Paulo o DECONT, que é o órgão que faz a mesma gestão e faz a mesma análise da CETESB. Então você tem... E que não se conversam e que pedem para quem está aprovando o projeto soluções diferentes, díspares. Então você é obrigado a aprovar na CETESB e é obrigado a aprovar no órgão estadual e no órgão municipal. A mesma coisa ocorre com a relação do patrimônio. Então você tem o CONDEFAT, que é estadual, que trata da questão do patrimônio, do bem tombado, bem material, e a mesma coisa ocorre com a prefeitura no CONPRESP. Até pouco tempo atrás, estava dando para conversar com os arquitetos que estavam há mais tempo lá, que comentavam o seguinte: quando a gente ia aprovar um projeto de uma residência, uma pequena obra tombada ao âmbito municipal, o CONDEFAT falava: nosso problema é com o Estado, então deixa a prefeitura e a gente atesta o que a prefeitura quiser. Isso se dava no ponto de vista dos arquitetos que tinham um pouco mais de consciência e tinha mais experiência. Hoje, esse pessoal está se aposentando, está entrando uma nova geração que entra achando que vai descobrir tudo, e tudo que era passado ficou por trás. Então você é obrigado a aprovar num órgão, aprovar no outro, conversar com um. Às vezes a gente que tem um pouco mais de idade até ensinar um pouquinho, que não é bem assim que ele está pensando, que as coisas são um pouco diferentes, né? E a mesma coisa acontece com a acessibilidade e segurança, que você tem bombeiro, né, que é um órgão estadual, e tem a prefeitura com os seus órgãos municipais que também conflituam. Então, às vezes, as obras saem umas coisas meio... Você fala assim, pô, o que aconteceu? Por que esse arquiteto projetou 2 escadas aqui? Ah, não, porque a prefeitura queria 2, mas o bombeiro falou que só pode uma e deixa essa outra. Então, fica difícil e gera algumas coisas meio catastróficas ou, né, sem qualidade espacial, urbana e cultural até. Olha, essa série de conflitos elas são difíceis de resolver, porque você tem que tratar cada um separadamente. E você tem, assim, o CONPRESP, gestão prefeitura, o
DEPAV é prefeitura, acessibilidade é prefeitura, a Secretaria Municipal de Licenciamento, que é onde a gente aprova o projeto de arquitetura, é prefeitura. Só que eles não se conversam e nós temos que ser o estafeta, o despachante que vai no balcão de cada um departamento da prefeitura, que é uma entidade só, e aprova cada um. E quando você poderia ter um único balcão e que esse balcão resolvesse a questão dos seus diversos agentes e trouxesse para a gente um problema só, coerente entre eles. Fora isso, no momento que você resolveu tudo isso, você tem bombeiro, que conflitua as questões de acessibilidade, segurança e circulação do projeto, do Código de Obras, com as questões do bombeiro. Às vezes passa no bombeiro, mas não passa na prefeitura. Um complica com o outro. Eu não conheço um grande projeto que não durou menos de 2 ou 3 anos para ser aprovado. Então, nós temos um delay aí, que são projetos que estão no caminho para ser aprovado e chegaram agora. Então, vamos começar. E muitas vezes já tivemos esse problema de quando aprovou o projeto, o momento econômico, o momento ideal para o lançamento, passou. E você perde a oportunidade de um lançamento. Nós temos um shopping que está há 8 anos para ser aprovado. O mercado mudou. E as condições mudaram, então tudo tem que ser repensado. É muito complicado, quer dizer, nós temos projetos sendo aprovados e sendo executados, porém, eles vêm de longa data. Você pode ver na rua, andando por São Paulo, que tem vários terrenos fechados e não tem lançamento, porque você só pode fazer o lançamento a partir de um projeto aprovado. Está lá o terreno parado, futuro lançamento, e não se pode negociar, fica parado lá até resolver todas as questões de projetos e de aprovações, né? Eu acho que o plano diretor atual, ele é um avanço com relação ao que tinha para utilizar. Ele permite algumas questões de uso do espaço público, essa questão da fachada ativa, em que a gente deixa de ter aqueles grandes condomínios com grandes muros fechados que só servem para deixar a cidade isolada, a população isolada do meio urbano, e outras questões com relação a vagas de estacionamento. Então ele trouxe um avanço com relação aos planos anteriores. Mas ele continua complicado, fica difícil para o pequeno empreendedor, a pessoa que vai fazer a sua casa, compreender todas as regras que regem esse plano. Relação de altura com relação à largura, largura de vias, e uma série de outras tabelas que existem, relações de iluminação, essas coisas que fica difícil para uma pessoa mais simples. E nós temos, por outro lado, uma dificuldade dos institutos, como tipo o Instituto dos Arquitetos, mesmo as faculdades, de ajudarem e ter programas que possam ajudar essa população a conquistar a sua moradia de uma forma mais fácil com conhecimento que está na universidade ou está nos institutos. Não existe essa possibilidade. Eu acho que isso seria um avanço com relação vamos dizer, construir uma cidade melhor pensando no coletivo. Eu acho gozado uma coisa. O arquiteto é o único profissional que tem que submeter o seu trabalho a um colega para ver se ele pode executar o trabalho. Imagine se a gente invertesse isso e a gente tivesse, na área da medicina, um órgão e que o médico, antes de fazer uma operação, fosse levar para o colega, que é funcionário desse órgão, o procedimento cirúrgico. E ele ficaria lá analisando, dando comuniques e falando, não, você não pode usar essa agulha, tem que mudar. Tal. Ficava 2, 3 meses ou anos e a pessoa esperando para ser operada. A mesma coisa na engenharia. O engenheiro que faz o cálculo estrutural ou que faz o projeto hidráulico, ele não é. O projeto não é submetido a nenhum órgão. Você tem um órgão fiscalizador, que é o CREA, que se ele cometeu algum erro projetual, que houve algum dano moral ou público, ou
econômico, ele vai ser julgado, mas a priori é aceito o trabalho dele enquanto um profissional gabaritado para isso. Nós, arquitetos, o engenheiro que se resolve fazer projeto, tem que se submeter a todos esses órgãos para ver se o projeto dele está dentro das normas. Coisas que em outros países eu acredito que a coisa seja um pouco mais diferente. Você tem os institutos que fazem essa gestão, não precisa ser nem a própria prefeitura, porque cabe ao profissional ter o conhecimento e a ele a responsabilidade, cabe a ele a responsabilidade de executar de acordo com a norma que ele é obrigado a seguir. Então, fica difícil realmente esse Estado paternalista, né, e dominador, que tem que colocar elementos que tem que ter um conhecimento muito grande e muita experiência, porque são projetos de todos os tipos, de todos os tamanhos, de todas as especialidades, em que ele vai ter que avaliar e conhecer de cabo a rabo o código tanto de urbanismo quanto o código de edificação, para ver se está a ventilação correta, se o recuo está certo, se a distância está certa, e fora outras questões, se o terreno é do proprietário, se não tem nenhum impedimento jurídico, e vai por aí afora. Então, cada vez fica mais difícil e mais necessário, fica mais necessário muita gente para poder avaliar um projeto. E quando o projeto começa a mudar de tamanho, de dimensão, por exemplo, uma questão de um shopping, ele não pode ser julgado, analisado, um shopping center de 2.000, 5.000, 10.000 metros quadrados, com o mesmo caráter de uma casa num lote urbano de 10 por 30. Então, são relações que, se numa escala dessa, de um shopping, eu erro 10 centímetros, não é nada. Numa casinha que eu sou obrigado a ter 1,5 metro de recurso, eu erro 10 centímetros, eu estou comprometendo aquele recuo. Então, essa dimensão e essa escala está se perdendo, coisa que os arquitetos e engenheiros que avaliavam anteriormente tinham muito conhecimento, mas hoje a gente tem uma nova dimensão que é o Ministério Público, que vai fazendo uma pressão por cima e que questiona qualquer tipo de irregularidade que possa alguém levantar. Então, os profissionais da área de aprovação, eles estão muito cerceados e muito na defensiva e tem muito medo de assinar um documento porque amanhã ele pode ser chamado pelo Ministério Público para falar por que você aprovou isso e eu olhei aqui e faltou 10 centímetros. Então, fica uma coisa que num projeto enorme, parece que a pessoa vai com uma lupa procurando problemas, porque quanto mais problema ele arruma, mais ele se distancia do compromisso pessoal dele de aprovar o projeto. Coisa que a gente, há 10, 20, 30 anos atrás, a gente sentava com o colega e justificava, olha, aqui vai acontecendo isso, está um pouquinho, tal, mas dentro do conceito geral, a gente está obedecendo e não está lesando ninguém. Então a coisa está muito difícil, realmente, fica mais complicado ainda, eu acredito, para os colegas que trabalham na área, na área pública. Ilegalidade é uma coisa muito relativa, porque se você muda a lei, a coisa pode passar de ilegal para legal. Né? Quer dizer, ela está atendendo ou não está atendendo às normas. No momento que você tem uma dificuldade de aprovação e você não tem uma fiscalização adequada, que vai lá e analise se o projeto está sendo cumprido ou se a edificação está sendo feita de acordo com os parâmetros que foram aprovados, ou se ela tem uma aprovação, permite todo esse tipo de ação. Você pode ver que a maior parte dos projetos ilegais e sem projetos, né, sem aprovação, se dá mais no âmbito da periferia e das pequenas edificações. Ninguém consegue executar um prédio na Avenida Paulista, na Faria Lima, ou numa grande avenida, sem projeto, porque está muito visível. Então, a questão se dá muito mais na periferia, nas áreas menos visíveis, e que a prefeitura não tem competência, menos tanto o CAU quanto o CREA, para ir lá e fiscalizar, ver se esse projeto está com a placa de obra, como toda edificação deve ter, com o nome do responsável e o número do processo aprovado. Então, permite-se esse tipo de questão, quer dizer, a legislação muito restritiva e uma fiscalização ineficaz
gera esse tipo de problema. Então, você acha outros caminhos para resolver teu problema de moradia, através de construções irregulares, de invasões e qualquer outro tipo de coisa que é a cidade real, que a gente chama, né? Você tem uma cidade, vou chamar assim, uma cidade oficial e uma cidade real, que são duas coisas completamente distintas. Eu tenho pouca experiência com isso, mas a gente tem alguma conversa com os colegas. Por exemplo, o Chile é um país que a questão da legislação é bastante cumprida e os arquitetos têm uma certa força, o Instituto dos Arquitetos. Então, o âmbito da aprovação, se não me engano, se dá não no caráter público, né, da prefeitura, mas sim no instituto, no âmbito dos próprios arquitetos. Então, eles discutindo a cidade e resolvendo o problema da cidade, né, e ajudando a fazer com que a cidade cresça. Você pode ver que Santiago é uma cidade muito agradável do ponto de vista da circulação, da fluição urbana, né? Parece que o Uruguai também tem algumas questões mais simples e mais fáceis de se aprovar. Recentemente, um arquiteto, eu acho, me lembro bem, acho que era Vera, ele ganhou um prêmio internacional de arquitetura por fazer habitações populares. Aí a gente fala, como que ele consegue? Ele deixava os espaços abertos. Lá não existe autoconstrução no Chile. Toda a construção é feita por alguém que é do ramo. Então aqui, essa questão da autoconstrução, sabe, o jeito do brasileiro deixa que nós faz, é muito diferente da América Latina, que vem com, vamos dizer, uma origem mais espanhola, de uma urbanização completamente diferente da urbanização portuguesa. A urbanização portuguesa é da casinha junta num lote comprido, de frente para a rua. A urbanização ibérica sempre tem a praça, a casa é feita com uma pátio central que ilumina o conjunto da casa. A cidade também tem a praça maior e ela se organiza. Isso gerou um tipo de urbanização muito fluida e muito fácil de se resolver. Aqui, esse conjunto de casas todas grudadas teve um problema muito sério de higiênico, e o Código de Obras surgiu como solução higienicista. Então, o problema de você ter um afastamento de 1,5 metro de casa por casa é para resolver o problema de insolação, de iluminação, ventilação, para poder resolver problemas internos da casa de sanitário. Então, a gente ainda tem essa herança que veio dos portugueses e que está até hoje interferindo e influenciando no desenho urbano da cidade, das cidades brasileiras como um todo.